Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de cirurgia bariátrica. É um tema que eu gosto bastante, que eu estudo bastante, já fiz curso sobre isso. Tenho muitos pacientes que já fizeram ou que estão na fila para fazer cirurgia bariátrica ou que têm desejo de fazer cirurgia bariátrica. Eu já vou começando aqui com o conteúdo e depois a live vai ficar gravada, já me perguntaram. Tá? Vai ficar gravada. Eu acho que eu até vou subir a live depois pro YouTube, porque é um tema muito importante, tá? Muito importante mesmo. Bom, primeira coisa é que eu penso que a cirurgia bariátrica não é uma solução definitiva para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque nós sabemos que a obesidade é uma doença multifatorial, como coloquei no post ontem, né? Aqui no Instagram. Então, tem muitas causas envolvidas. Não é só questão metabólica, não é só a questão de comer demais. Então, nós não podemos romantizar a obesidade dizendo que a pessoa precisa se aceitar como é, tem gente que gosta de gordinho, de gordinha, sempre tem um chinelo velho para um pé torto. Não é essa a questão, né? Porque a obesidade é sim uma doença. A obesidade gera consequências graves no nosso metabolismo, no nosso corpo. Então a questão não é estética. Em nenhum momento aqui eu vou falar de estética. Eu vou falar... Deixa eu ajustar aqui. Eu vou falar de saúde, tá? O meu foco como nutricionista, como profissional da área da saúde é na saúde. A estética, ela vem por consequência, né? Então, quem busca a cirurgia bariátrica por uma questão estética tá se enganando redondamente, porque ter um peso adequado não quer dizer que a pessoa vai ficar bonita. Pelo contrário, às vezes o emagrecimento rápido, o corpo não tem tempo de absorver o excesso de pele, então fica com pelancas, tem que depois fazer muitas cirurgias plásticas para retirada dessa pele que ficou sobrando, e aí é um monte de cicatrizes no corpo. Então, tem que ser muito bem pensado mesmo, junto com uma equipe multidisciplinar, de preferência com nutricionista, com psicólogo, para discutir justamente a questão da imagem corporal, que vai se transformar radicalmente em uma questão de um curto prazo de tempo. Então, a pessoa, às vezes, o paciente já está com obesidade há muitos anos e, de repente, em questão de meses, vai emagrecer muito, porque esse é outro ponto a considerar da cirurgia bariátrica. A gente perde o controle sobre a velocidade com a qual a gente vai perder peso, né? A gente fica meio que sem saber exatamente como a coisa vai funcionar. Assim como tem pessoas que não conseguem perder peso muito rapidamente depois da cirurgia. Tem que continuar, penando, suando a camiseta, fazendo bastante dieta, se cuidando ao extremo para conseguir chegar no peso ideal. Geralmente essas pessoas são aquelas que já fizeram muita dieta, que tem um longo histórico de efeito sanfona, um metabolismo já mais lento, mais dificuldade para perder peso. Então, fazer a cirurgia não é garantia de perda de peso e muito menos de sucesso no peso desejado a longo prazo. Atendi esses dias uma paciente que fez a cirurgia bariátrica há 14 anos e recuperou o peso perdido. Então, as mesmas causas que nos levaram ao aumento de peso são as causas que a gente tem que tratar depois da cirurgia. Porque no pós-operatório é muito fácil de perder peso. É dieta líquida, é dieta que vai evoluindo para uma dieta pastosa, pelo menos 30 dias de dieta num copinho de cafezinho. Então, se a gente fizer isso com ou sem cirurgia, a gente vai perder peso. Só que a cirurgia faz o quê? Ela te obriga a respeitar esse protocolo. Mas a vontade de comer as coisas, ela vai continuar. A relação com o alimento, ela vai continuar. A cirurgia não vai ir lá no nosso cérebro e remover a ansiedade, a compulsão, o uso que a gente faz do medicamento, do alimento como um medicamento, como uma anestesia, como uma fuga, porque hoje eu vejo que a maioria das pessoas que tem excesso de peso come por ansiedade, por tristeza, por preocupação, sabe? É uma rota de fuga fácil para se sentir bem, é um caminho fácil de bem-estar.
a curto prazo e isso vai se perder. Então é comum também o paciente ter depressão depois da cirurgia bariátrica, não só por causa da alteração da imagem, quando o paciente se olha no espelho não se reconhece mais, aquele corpo magro, aquele corpo que às vezes ficou flácido, que ficou totalmente diferente do que era acostumado, e saber lidar com isso, com a parte emocional, pode gerar complicações. Então é importante desde antes da cirurgia um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional. Tem mudanças nutricionais que precisam ser feitas antes da cirurgia. Por exemplo, a mastigação. Não adianta querer deixar para trabalhar a questão da mastigação depois da cirurgia. Por quê? O estômago vai estar em processo de cicatrização. A gente precisa fazer uma mastigação bem feita. E eu bato nessa tecla sempre. Hoje eu tive grupo, falei, reforcei a questão de mastigar muito bem os alimentos. A coisa mais dura que a gente tem, a estrutura mais dura que a gente tem no nosso corpo é o esmalte dentário. Então, não existe o que vai substituir a mastigação bem feita na etapa digestiva. Essa etapa, se for pulada, já começa a gerar problemas digestivos, problemas absortivos e uma série de consequências para a nossa saúde. Gera inflamação. Então, a questão da mastigação, especialmente no pós-cirurgia bariátrica, é muito importante. A pessoa precisa mastigar exaustivamente para conseguir com que aquele estômago que está se recuperando, cicatrizando, possa processar esse alimento sem maiores problemas. É um risco à vida comer rápido, comer alimentos impróprios. Existem casos, hoje a mortalidade está baixa, bem mais baixa, mas existiram histórias de pacientes que queriam comer escondido depois da cirurgia, logo ali no pós-operatório, e acabaram morrendo. Então é todo um trabalho que precisa começar antes da cirurgia, com bastante tempo antes, e continuar depois, tá? Então, qual é a perspectiva, assim, que se tem de sucesso na cirurgia? Olha só, 2%. 2% dos casos, ou seja, em cada 100 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, só 2 vão conseguir manter o peso adequado a longo prazo. A longo prazo é o quê? 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque a tendência natural do ser humano é voltar aos antigos hábitos. Ou seja, se a gente não tratar a questão dos hábitos, a questão da rotina, da vida do paciente, desde antes da cirurgia, no pós-operatório ele vai ser obrigado àquela dieta restritiva, enfim, mas depois ele vai acabar voltando para o hábito antigo, que é justamente o hábito que levou ele a pesar 100, 200, 300 quilos, entende? Então, essa é uma abordagem fundamental que a gente precisa fazer. Teve uma famosa, não me lembro agora se foi a Marília Mendonça ou a Jojo Todinho, não sei. Teve uma famosa e uma celebridade que fez uma técnica de bariátrica, mas não é uma técnica tão agressiva quanto as comumente feitas para perda de peso. É uma técnica temporária, que é um balão intragástrico. Tem pacientes que têm muito excesso de peso, que seria arriscado passar por uma cirurgia, e se usa o balão por alguns meses antes da cirurgia para que ele consiga perder um pouco de peso, para depois fazer a cirurgia, né? A intervenção cirúrgica. E ela colocou esse balão, usou acho que por 6 meses, que é um balão que coloca no estômago, né, via endoscopia, incha aquele balão, ele preenche o espaço físico dentro do estômago, cabe menos comida, a pessoa come menos, a pessoa emagrece. É o princípio básico do emagrecimento, é comer menos. Só que o que aconteceu? Tirou o balão, recuperou o peso. Na maioria dos casos é assim, tá? Porque não tem mais aquela barreira que impede o consumo excessivo de alimentos. Então, a gente tem também outras técnicas, tá? Isso é o médico junto com o paciente que escolhe. A técnica mais feita, assim, com mais frequência no Brasil é o bypass, que é a mais agressiva. Ela retira uma parte do estômago e retira uma parte do intestino, então isso gera repercussão de absorção nutricional. Então, um paciente de cirurgia bariátrica precisa suplementar para o resto da vida e precisa entender que o suplemento de vitaminas e minerais não engorda, não é isso que vai fazer com que ele ganhe peso. Então, a suplementação é necessária, por quê? Porque a deficiência de... Deixa eu só ajeitar essa luz aqui.
A deficiência de vitaminas e minerais vai repercutir em muitas funções metabólicas, em muitas funções graves. Entre elas, por exemplo, a saúde óssea, né? Com a deficiência, com a redução da absorção de cálcio, de vitamina D. Vários tipos de anemia podem surgir por deficiência de B12, por deficiência de ferro. Por quê? Porque nós retiramos a principal parte do intestino que é responsável por absorver esses nutrientes. Então, nós precisamos suplementar para ter uma alta dose para conseguir absorver o suficiente para nós não adoecermos no pós-cirúrgico ou não termos consequências graves, né? Proveniente dessas deficiências nutricionais. Muito bem. Quais são os critérios para fazer uma cirurgia bariátrica? Primeiro e mais importante é o IMC, o índice de massa corporal. Então, eu pego o peso, divido pela altura ao quadrado. Se esse número dá acima de 40, indica obesidade mórbida, obesidade grave. Já é um critério onde geralmente se aprova a cirurgia bariátrica. Se o paciente tem comorbidades, diabetes, doenças metabólicas, também é um agravante. E nesses casos, mesmo com IMC abaixo de 40, muitas vezes é autorizada a cirurgia, tá? Eu tenho um paciente que tá com um IMC de 50, 53, se não me engano. É mais de 50 o IMC dele. E ele gostaria de fazer cirurgia bariátrica. Ele veio na primeira consulta comigo em 2019, com esperança de fazer cirurgia bariátrica. E o que a pessoa que está esperando pela cirurgia, ela pensa? Eu não preciso me esforçar por enquanto, vou fazer cirurgia, tá tudo resolvido. Vou aproveitar enquanto eu posso para comer tudo que eu gosto, para, né, me esbaldar. Porque depois a cirurgia vai resolver. E pior ainda, tem gente que não tem o IMC para fazer cirurgia, aí engorda, tenta engordar para atingir o IMC para fazer cirurgia. Olha o absurdo. Vamos lá. Muito bem. Então, continuando falando das técnicas, tá? 2 técnicas básicas bastante feitas. Uma delas é o sleeve gástrico. Então, como que funciona? Corta um pedaço do estômago. O estômago fica com o formato de, em vez de ficar com formato de balão, né? Ele fica com o formato de uma manga, então ele fica menorzinho, a capacidade dele é reduzida para 100 a 200 ml. E então a pessoa consegue comer menos, tá? Só que o que acontece? O estômago é um órgão elástico. Conforme a gente vai comendo mais, ele vai aumentando de tamanho. E aí que mora um dos riscos do reganho de peso, né? Come um pouquinho a mais hoje, um pouquinho a mais amanhã, o estômago vai de novo esticando e cabendo muito mais comida. E quem gosta de comer muito, quem come em excesso, traz esse hábito e vai se condicionando mesmo depois da cirurgia a comer mais do que precisa, e aí é a tendência do reganho de peso. Aí depois vem o bypass, né, que é a técnica mais utilizada, onde se remove o estômago fica com uma capacidade de 20 a 50 ml, então é um copo de cafezinho, pega um estômago que cabia 2, 3 quilos de comida e reduz, e ainda reduz, né, retira o intestino, faz um desvio. E aí a gente perde a parte da absorção de nutrientes. O que acontece, tá? Por que a absorção de nutrientes, por que a nossa nutrição fica tão comprometida? Por que a repercussão nutricional é tão grande depois da cirurgia bariátrica? Primeiro, porque a gente vai retirar uma parte do estômago. No estômago, a gente tem células que produzem o suco gástrico. Então, retirando uma parte do estômago, vai faltar suco gástrico para fazer o processo digestivo. O pH do estômago vai ficar mais alto. E isso não é suficiente para matar bactérias, para matar fungos, para matar micro-organismos patogênicos que causam doença. Então, a gente fica mais suscetível a inflamações, a infecções, a desbiose intestinal, né? Alterações do intestino, o intestino fica mais permeável, absorvendo mais toxina, e aí surge dor de cabeça, surge inflamação. A digestão não ocorre adequadamente já por alterações nas células parietais do estômago. E tem uma coisa que ninguém te conta da cirurgia bariátrica, que é uma das repercussões disso, das consequências disso, que é o mau cheiro depois nas fezes, assim, ó, a ponto de causar separação do casal. Isso ninguém te conta, mas eu tô te contando. Por quê? Porque a digestão acontece
com muitas falhas, tá? E aí também dificulta a absorção. O alimento fica menos, como o estômago foi reduzido, os alimentos passam menos tempo ali dentro, em contato com as enzimas digestivas, e aí vai um somatório de fatores, né? Então essa suplementação é para sempre. Outra complicação que acontece, que pode acontecer, né, em percentual alto de pacientes, é a síndrome de dumping. O que é a síndrome de dumping? É uma sensação, os pacientes relatam que é uma sensação de morte, assim. O paciente passa muito mal, com taquicardia, com vômito, com diarreia, que é a síndrome de dumping. Depois de comer carboidratos simples, depois de comer açúcar, aparecem esses sintomas, tá? Esse conjunto de sintomas se chama síndrome de dumping e é muito comum. Então, imagina uma pessoa que ela tem a obesidade mórbida porque ela come muito doce, porque ela come muito pão, porque ela come muita massa, muito carboidrato simples. E de repente isso começa a fazer muito mal para ela. A consequência disso, a repercussão disso não vai ser só no corpo, só físico, é mental. A gente tem dependências e vícios alimentares. E quando nos é imposto de parar de comer isso, quando a gente é obrigado a deixar isso repentinamente, é uma abstinência que é gerada no organismo. Abstinência, síndrome de abstinência. Então, danos neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, tá? Muito além de físicos. Então, a cirurgia bariátrica, a gente pensa só tirar um pedaço do estômago e tá tudo certo. E não, né? Corpo e mente, um sistema só, um atua sobre o outro. Nós estamos mexendo na nossa fisiologia, mexendo na criação natural do nosso corpo e com certeza o risco é muito grande, muito grande. Tem pessoas que conseguem ter um resultado bom, que são felizes com a cirurgia, que se deram bem, que foi tudo certo. Tem pacientes que reverteram doenças crônicas depois da cirurgia bariátrica, que tinham diabetes, que tinham pressão alta, que tinham risco cardiovascular e resolveram tudo isso porque perderam peso. Existe, tá? Mas como eu falei, é 2% dos casos, 2% dos pacientes. Então, o que eu sugiro, tá? Fazer uma boa avaliação com uma equipe multidisciplinar, pensar muito bem antes de tomar a decisão, lembrar muito dessa questão do reganho de peso e já avaliar desde antes da cirurgia os motivos pelos quais a gente chegou naquele peso, porque se esses motivos não forem trabalhados, eles tendem a voltar depois da cirurgia e aí recuperar o peso perdido. E aí o que se faz, né? Aí a gente pensa, realmente não tenho mais jeito. E sempre tem jeito para tudo. O reganho de peso é assim o pior de tudo, porque depois de internação, de gasto, de exames, de sofrimento, de privação, né? Depois de tudo que envolve a cirurgia, o paciente em alguns anos retornar ao peso antigo é muito triste. É muito triste. Então, assim, quem faz cirurgia bariátrica e consegue ter os resultados, o que essa pessoa fez? Ela continuou se cuidando, ela continuou fazendo atividade física, ou pelo menos fazendo dieta, porque não é porque a gente fez a cirurgia que não precisa mais fazer dieta, não precisa mais se cuidar. Sim, precisa ter um cuidado redobrado, porque além de cuidar da alimentação para que o emagrecimento continue acontecendo e se mantenha, tem que cuidar também da parte nutricional, da parte de suplementação. E eu vejo muitos pacientes que largam mão da suplementação porque é uma coisa cara. É caro ficar suplementando para o resto da vida. Outra coisa muito comum que acontece, né, é baixa da imunidade, queda de cabelo, porque aí não está ingerindo caloria, proteína, os nutrientes fundamentais para a produção de cabelo. E cabelo e unha é uma coisa secundária. Quando a gente está em privação nutricional, em deficiência nutricional, o nosso corpo ele vai priorizar as funções vitais, as funções básicas. Então eu consigo viver muito bem sem cabelo e com a unha quebrada. Isso não vai ser uma prioridade. Quando a gente está bem nutrido, a nossa pele vai ficar melhor, o nosso cabelo, a nossa unha.
mas não é uma prioridade do corpo. O cabelo é um tecido morto. Então, a queda de cabelo é muito comum, já como uma repercussão inicial da pós-cirurgia bariátrica. Então, para concluir, tá? É importante pensar muito bem, já começar essas mudanças nutricionais antes da cirurgia. Então, se, por exemplo, você é viciado em refrigerante, você vai ter que ficar pelo menos 6 meses sem tomar refrigerante, porque o ácido do refrigerante, o gás do refrigerante, da água com gás, essas bebidas todas gaseificadas dilatam o estômago. Você não vai poder ingerir isso com o seu estômago ali em processo de cicatrização. Então, já vai largando o vício do refrigerante, já vai largando o açúcar. E eu conheço pessoas que se prepararam para a cirurgia e já na preparação já eliminaram 20 quilos, 30 quilos. Então, o que eu disse? Continua assim, tu vai conseguir chegar no teu peso ideal sem ter que passar por uma cirurgia, né? E quem tem o hábito de comer muito fora, rodízio, muitas reuniões sociais, muitas confraternizações com comida, isso também tem que ser pensado, porque simplesmente não vai mais ser a mesma coisa. Não vai mais ser a mesma coisa. A gente até vai poder participar disso, né? Depois de um tempo da cirurgia. Mas a capacidade gástrica, pelo menos no início, vai estar muito reduzida, né? Talvez vai te fazer mal comer coisas gordurosas, comer essas coisas que você está acostumado, que são os responsáveis pelo seu ganho de peso. Então, tudo isso tem que ser avaliado, muito mais do que avaliar só a questão do peso. Tá? O peso é um reflexo dos seus hábitos, é isso que precisa mudar. A gente precisa reavaliar cada um dos nossos hábitos, buscar ajuda, buscar tratamento, buscar terapia muitas vezes, tá? Porque se nada deu certo até agora, você já tentou de tudo que é dieta, de tudo que é tratamento, tudo que é remédio, tudo que tinha. Eu vou te dizer uma coisa bem séria. Você ainda não fez a coisa certa. Tá? Hoje a ciência já mostra, já comprova. Dieta não é a solução para o emagrecimento. Até pode funcionar por um período, mas não vai durar para sempre. Você não consegue dar continuidade. E o que a gente precisa para ter um peso saudável, adequado, é disciplina, é constância, é consistência, é fazer todos os dias aquilo que tem que ser feito. Então, a cirurgia vai te obrigar a fazer isso por um tempo? Vai, mas depois vai ficar a seu critério. Você vai ter que se reeducar, vai ter que mudar o seu comportamento. Então, por que não fazer isso tudo antes da cirurgia? Por que não buscar uma terapia antes da cirurgia, né? Eu estou desenvolvendo um curso, já escrevi o curso, e eu elenquei ali todos os principais fatores que influenciam no peso, que ajudam a emagrecer, sejam fatores hormonais, seja microbiota, seja alimentação. Então, assim, fiz um conjunto de coisas de todos esses meus anos de experiência como nutricionista, e isso vai estar disponível logo, tanto mais cedo quanto possível, tá? É uma forma que eu identifiquei, que eu criei para ajudar as pessoas de uma forma mais eficiente a conseguir mudar hábitos, a conseguir co-criar uma rotina que favoreça a perda de peso, com ou sem cirurgia bariátrica, tá? Porque isso vai ter que acontecer em algum momento, tá? Se a gente quiser perder peso, quiser um peso mais saudável, quiser modificar a saúde, reverter a doença crônica, porque isso é possível. As doenças crônicas são adquiridas por maus hábitos e da mesma forma podem ser revertidas por bons hábitos de vida. E é com isso que eu trabalho. Bons hábitos, reeducação alimentar, mudança de estilo de vida, qualidade de vida, de alimentação, tá? Esse é o meu lema, é nisso que eu acredito. Eu não acredito em soluções mágicas, eu não acredito em soluções extremamente agressivas, tá? Até funciona para algumas pessoas, mas não é a minha linha de trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve aí, que participou. Eu vou deixar a live salva. Marca alguém aqui que tá pensando em fazer cirurgia bariátrica para repensar. Se precisar de mim, me chama no privado, tá bom? Pra gente conversar. Beijo pra vocês e até a próxima!